Oi pessoal, voltando aqui no canal, aqui vocês já vão perceber que eu estou num lugar bem diferente. Eu não estou em casa, estou me recuperando de uma cirurgia aqui na minha mãe. Então, por isso que a demora em trazer conteúdo pra cá, lá pro Instagram também. Mas hoje eu resolvi fazer esse vídeo, até tô falando um pouquinho baixinho pra ficar melhor, né? Pra fazer o vídeo. Mas eu acabei trazendo pra cá também alguns livros que eu já li. E uns livros que eu vou estar lendo esse mês de outubro. Eu lembro assim que eu botei por ordem, né? Provavelmente às vezes não vai estar por ordem aqui na escrita da minha relação de livros lidos do ano, mas eu vou tentar trazer pra vocês bem certinho. Dos livros de agosto, que eu não fiz o vídeo, e dos livros de setembro também. Me superei. Eu pensava que eu não iria conseguir terminar alguns livros, claro que não terminei outros. Da Tibier, que era de agosto, não consegui ler os 3, daquele da Tibier da caneca, sabe? Então, não consegui ler todos os 3, eu só li um, mas vai ficar agora pro mês de outubro. Então, a Tibier da caneca, esse mês não vai ter, mas eu vou continuar com os livros que já foram retirados, né, naquela ocasião, e vou trazer para vocês agora os livros que eu li em agosto e em setembro. Repetindo, não está em ordem, mas vocês já vão saber. Alguns livros eu não tenho aqui em mãos, porque tá na minha casa, mas eu vou colocar aqui a fotinho dos livros, para vocês saberem quais são e também para vocês relembrarem, né, se vocês já leram esses livros. E é isso, vamos lá. Então, começando no mês de agosto, eu achava até que eu não tinha lido muita coisa, realmente eu não tinha lido muita coisa, mas foi bastante coisa. A gente depois vai vendo o relatório, né, que é basicamente como se fosse um relatório. Mas no mês de agosto eu li A Terceira Pessoa do Singular, da Sheila Varoli, que inclusive eu estou com um grupo lá no WhatsApp, que esse grupo a gente está fazendo o sorteio de todos os meses estar lendo um livro da autora. Se caso você se interessar, eu vou deixar aqui o link. É uma autora excelente aqui do nosso país, tá, gente? Esse é o primeiro livro do mês de agosto. O segundo livro do mês de agosto foi A Guardiã do Livro das Sombras. Eu já havia lido ele antes, né? Só que eu reli ele em agosto porque eu fiz uma live com o autor, com Klaus Bugman, e eu gostaria de estar relembrando, né, alguns fatos do enredo, da história, então eu fiz a releitura em agosto. O terceiro livro de agosto foi O Profeta. Gente, esse livro, ele foi um divisor de águas. É um livro que não é de autoajuda, mas ele é um livro muito reflexivo. É um livro clássico, notoriamente faz 6 anos que ele foi escrito. Então, assim, e mesmo ele tendo toda essa idade, né, histórica, ele é um livro muito contemporâneo, ele é um livro muito real, muito moderno. A escrita, toda a mensagem que ele traz é muito bom. Eu vou estar trazendo todos os livros, ou alguns deles, eu vou estar trazendo a resenha aqui com o passar das semanas, tá, gente? A partir desse mês a gente vai caprichar bastante aqui no canal, então a gente vai estar fazendo resenhas desses livros lidos, tá? Podem ficar tranquilos. Então, O Profeta foi um dos melhores livros que eu li do ano. É um livro que, igualmente como O Pequeno Príncipe ou qualquer outro livro que é clássico, se a gente lê hoje, a gente vai ter uma perspectiva boa. Se a gente ler daqui a 10 anos, a gente vai ter outra perspectiva diferente ao dia de hoje, mas vai ter o mesmo esclarecimento, a mesma reflexão. Então, é um livro que divide décadas. O terceiro livro
o quarto livro, gente, desculpa, o quarto livro que eu li foi O Vilarejo, de Rafael Montes. É um livro que ele traz alguns contos e entre esses contos, ele, no final da história, ele fecha uma história completa. É um livro que, apesar de eu não conhecer muito esse gênero, que é terror, que é um thriller, assim, é um livro que me pegou em cheio, muito pesado mesmo. Eu acredito que foi um dos livros mais pesados que eu li do terror. Nem o livro Exorcista não foi tão pesado quanto esse pra mim, né? Pra mim, não sei se é porque eu não esperava, né, toda a história, todo o enredo. Eu acreditava que seria só... Enfim, eu acreditava que era um livro básico, mas esperando de Rafael Montes, a gente não pode esperar nada referente a básico, né, gente? Então, eu deveria ter esperado mais, mas que bom que ele me surpreendeu. Outro livro que eu li em agosto, bem no finalzinho, foi De Quanta Terra Precisa o Homem, é de Lev Tolstói. Vou colocar aqui a imagem do livro. É um livro muito barato, é aqueles livros que a gente, tá barato na Amazon, então não vale a pena. Mas é um escritor muito famoso, muitas pessoas adoram a escrita dele, é um livro clássico também, e traz muita reflexão sobre a vida, sobre a simplicidade, sobre qual o valor que realmente a gente dá nas coisas e nas pessoas. É muito bom esse livro também. Um dos últimos livros que eu li em agosto foi um livro muito especial para mim. Eu já fiz a resenha escrita lá no Instagram sobre esse livro e ele é muito importante e fala sobre um tema muito sensível, que é o livro Nelma Está na Chuva, que é de um primo meu. Ele me entregou esse livro para fazer uma leitura mais sensível sobre ele. Trata, enfim, só passando meio assim por cima, pela superfície, relata sobre o autismo, mas não fala somente dele, fala sobre empatia, sobre resiliência, como você tem que lidar com a doença, com o transtorno, né? Com uma pessoa autista, porque tem vários graus de autismo, eu não sei se é assim que fala. E daí, eu comecei no início, acho que foi no último dia de agosto, a ler esse livro, que é o Por Lugares Incríveis, que é esse aqui, eu tenho aqui em mãos, ó, que é esse aqui. Eu comecei, acho que foi no último dia de agosto, e levei ele pra viagem, que eu viajei no início de setembro, e terminei ele, assim, bem assim, no finalzinho da primeira semana de setembro. É um dos livros mais lindos e mais tocantes que eu já li na minha vida. Tanto é que tem uma adaptação. A adaptação eu não vi ainda, mas eu acredito que também é linda, que também toca. Mas o livro eu até iria trazer a resenha dele em setembro, só que eu achei muito pesado, porque setembro ele é conhecido como Setembro Amarelo, que traz todo o cuidado sobre as pessoas depressivas, sobre a depressão, sobre as causas de suicídio, enfim. E por mais que esse livro ele seja bem nesse assunto, que ele trata bem esse assunto, eu achei muito pesado trazer justamente nesse mês. Porque algumas pessoas que têm esse tipo de problema, esse tipo de doença, talvez gostariam de se interessar em ler o livro e, por fim, poderiam estar entrando em gatilhos muito pesados. Então eu vou trazer a resenha, não sei quando que eu vou fazer, mas eu preferi não trazer no mês de setembro em forma de respeito pelas pessoas que passam por esse problema. Por mais que poderia fazer a resenha, ia dar muito engajamento, porque o assunto realmente fala e condiz com o mês, mas eu tive esse extremo cuidado justamente por isso. As pessoas que podem ter essa doença podem também entrar, né, estar engatilhadas com alguns pontos que esse livro traz. Então, eu tive esse extremo cuidado. Então, mas mais pra frente eu vou querer trazer a resenha dele sim, tá, gente? O segundo é Floresci no Asfalto, que eu também não tenho aqui, eu tenho em casa, que também é da Sheila Varolin.
e a gente também leu com um grupo lá do WhatsApp. E é um livro incrível, traz representatividade e traz também abordam assuntos muito importantes de uma forma bem nua e crua, e que realmente a sociedade tem que, a cada dia mais, estar preparada para abrir esse leque, sair do casulo e respeitar, ter empatia com qualquer ser humano e com as suas orientações e com as suas decisões sobre a vida. Outro livro que eu li esse mês foi Em Diferentes Universos, eu já concluí ele. Confesso que eu demorei um pouquinho para terminar ele, porque é uma história bem complexa e, assim, eu não li na minha vida muitos livros de ficção científica, mas esse livro é muito bom também. Eu adquiri ele lá na Bienal do Livro com a Ana Andrade, lá na editora, no stand da editora Flive. Foi uma das editoras que eu mais fiquei lá e eu fui muito bem atendida, muito bem recepcionada. E adquirir esse livro lá. É um livro lindo, tá, gente? Traz uma história incrível e que vale a pena ser lido. Outro livro que eu li também, que se trata de uma parceria que há muito tempo eu tenho esse livro. Na verdade, é um combo. O autor, ele me deu o livro, o tomo 1 e o tomo 2, que é o Mercador de Frutas Podres. Eu já havia lido um, já faz muito tempo. Ele me deu como parceria os livros para ler em e-book. Enfim, a gente até tinha uma live já meio engatilhada, só que aconteceu uns imprevistos e a gente não conseguiu fazer essa live. E no meio do percurso eu estava por terminar esse tomo 2, que é o Mercador de Frutas Podres 2, né? Que é a continuação do livro. É um livro muito bom. Eu nunca havia lido livros de ação como esse, que se trata mais assim, é ação mesmo, tá? Aventura, é basicamente como se fosse um matador de aluguel. São livros assim, com bastante ação. Eu não tinha lido e eu gostei muito desses livros. Eu vou trazer também, já tenho a resenha lá no Instagram, a resenha por escrito, mas eu vou trazer aqui também, tá, gente? Com um tempinho a gente vai se organizando aqui. E o outro livro que eu li sozinha esse livro, mas eu pretendo ler com as minhas crianças, que é O Menino do Cabelo Comprido, que é da Fabrine Jeremias, é aqui da minha cidade. É um livro infantil que traz muita representatividade, traz um assunto muito importante para a gente tratar na sociedade e tratar com as nossas crianças, principalmente na primeira fase, né? Na primeira fase que elas têm de conhecimento, de aceitação delas mesmas e do colega e do ser humano. Então é muito importante esse livro, eu vou trazer aqui para vocês. Outro livro que eu li pelo Scooby em audiobook, que eu nunca havia lido livro em audiobook, e para mim eu tinha aquela percepção de que audiobook não presta porque não é uma leitura, é uma coisa ouvida, então enfim. Mas eu gostei bastante de ter essa experiência, então por isso para mim foi muito bom. Que é O Que Importa de Verdade, que é do Paulo Coelho. São reflexões, é basicamente muito parecida com um livro do Tolstói, não sei se é assim que fala, De Quanto a Terra Precisa um Homem. É um livro muito reflexivo, então traz alguns contos que traz algumas através do sentido figurado das histórias, a gente tem a percepção de como que é a vida, né? Outro livro que eu terminei, que faltava eu ler, da Paola Alexandra, era O Roubo, que é um livro ele é uma história de época, traz pro contemporâneo, mas é uma história muito boa, tá? Muito boa, é um livro de romance de época. Gostei, apesar de eu sempre falar que eu não gosto muito de romance de época, mas tá me pegando, esse gênero tá me pegando em cheio, tô gostando bastante. Outro livro também que eu já tenho aqui é A Máquina do Tempo. Esse livro aqui é do Livro Secreto, que eu tenho uma parceria com a livraria Ponto e Vírgula, aqui da minha cidade, que todo mês eu escolho um gênero e eles escolhem um livro pra mim,
e esse é o livro do mês de setembro. Na verdade, esse livro secreto era de agosto, só que eu não consegui abrir ele. Já tem um vídeo aqui no canal, abrindo ele, descobrindo qual é o livro, que é o tema era ficção científica, e aí eu acabei lendo ele em setembro. E foi bom porque mesmo eu não conhecendo muito esse gênero, eu consegui ler 2 livros de ficção científica agora em setembro. Foi muito boa a experiência, tá? E agora, que eu ainda estou continuando a ler, mas que eu iniciei no último dia de setembro, então, que é a Minha Sombria Vanessa. Provavelmente quando eu soltar esse vídeo eu já tenho terminado ele. Eu estou lendo em parceria com uma amiga lá do Instagram, a Mai, e eu vou colocar também o perfil dela aqui na descrição. Confesso que eu já tinha começado a ler ele há uns meses atrás e eu achei muito pesado para ler sozinha e estou lendo com ela. Claro que agora repassando as páginas que eu já li e em continuação a leitura com ela, claro que foi muito mais fácil, porque a gente vai debatendo, vai conversando, vai se entendendo e vai vendo a percepção do livro, né? O que realmente ele quer entregar pra gente. Então, quando a gente lê em conjunto, ou seja em grupo, ou seja com uma outra pessoa, ou 2 pessoas, enfim, quando alguém está lendo qualquer tipo de livro com a gente, a nossa percepção, a nossa experiência até chega a ser mais leve. Principalmente quando o livro não é tão leve assim, né? Ele traz alguns gatilhos muito pesados e eu acredito que pega em cheio, tá? Não só pessoas que já passaram por isso, mas pessoas que não passaram por isso veem que o livro é extremamente perturbador e pesado. Vou trazer a resenha dele aqui também no canal. E é isso, tá, gente? Eu acredito que em agosto eu li... Em agosto eu li 6 livros, tá? 6 livros. E em setembro eu li 8 livros. A salvo esse Minha Sombria Vanessa, que ainda eu estou lendo, tá? Então foram 7 livros lidos em setembro e 6 livros lidos em agosto. Até eu pensava que tinha sido um pouco menos, bem menos, mas me superei, tá, gente? Então, estou quase batendo a meta do ano. Faltam apenas 2 livros para bater minha meta do ano. Eu acredito que eu vou passar. Apesar de que até o final do ano eu quero já encaminhar 2 calhamaços de uma vez. Então, não vou ler tantas quantidades de livros, mas vou ler 2 calhamaços. Então, para mim, já vai fechar com chave de ouro, que eu vou trazer aqui para vocês também. Pretendo iniciar alguns projetos, mas acredito que só lá pro começo do ano que vem, mas vou estar trazendo aqui para vocês. E fiquem tranquilos que a partir de agora o canal vai dar vai dar um andamento melhor, tá, gente? Vou estar trazendo um vídeo, 2 vídeos por semana para não deixar vocês com saudade aqui do canal, tá bom? É isso, gente. Esses são os livros lidos nesses 2 meses. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se vocês não são inscritos aqui no canal, se inscrevam, ativam o sininho, porque assim que eu já soltar um vídeo aqui no YouTube, ele já entrega diretamente para vocês. Peço que também vocês compartilhem também o meu canal para estar ajudando o crescimento dele, também lá no meu perfil do Instagram. Todos os dias eu estou postando stories, reels e também resenhas por escrito, que eu também acho bem interessante. Assim vai estar ajudando na minha escrita e também vai estar ajudando a trazer mais conhecimento para quem está lá também adquirindo meu conteúdo. Então, gente, é isso. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima.